Muito bem, vamos continuar com a resolução da prova de matemática do SSA 1 2021, questão 14. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e clique no sininho, porque assim que a gente subir um novo vídeo, você será notificado. Então a questão 14 dizia assim: segundo a FAO 2009, a indústria de carne é responsável por 18% das emissões globais de gases causadores do efeito estufa, ao passo que todos os transportes somados geram 13%. Somos quase 7 bilhões de pessoas na Terra e criamos para produzir carne mais de 30 bilhões de animais que consomem água, comida, recursos energéticos, demandam espaço, despejam detritos, contaminam os mananciais, causam erosão e geram poluição atmosférica. Aí temos aqui essa figura que temos aí, ó. Você sabe quanto custa um quilo de carne? Aí nós temos, um quilo de carne equivale a 10 mil metros quadrados de floresta desmatada. Um quilo de carne equivale a 98%, 98% seria a economia de água para produzir a mesma quantidade de feijão, né? O que ele está dizendo? Quantidade de água. O que ele está dizendo aqui nessa parte? Ele está dizendo que da quantidade total de água usada para se produzir um quilo de carne, né, da quantidade total, que é 100%, se a gente fosse cozinhar um quilo de feijão, a gente iria economizar 98% dessa água. O que isso quer dizer? Quer dizer que para a gente produzir o quilo de feijão, a gente só iria usar 2% do total da água utilizada na produção de um quilo de carne. Então, essa informação ela não está bem explícita, mas aqui a gente já retira essa ideia, que ele está nos informando que se 98% seria a economia de água para produzir a mesma quantidade de feijão, ou seja, para produzir um quilo de feijão, quer dizer que para produzir um quilo de feijão, eu iria utilizar apenas 2% da quantidade total de água empregada na produção de um quilo de carne. Essa é a informação que está dentro aqui dessa ilustração, ok? Um quilo de carne equivale a 20 dias de uma lâmpada de 100 watts poder ficar acesa com a mesma energia. Então, a energia gasta na produção de um quilo de carne daria para a gente passar 20 dias com a lâmpada de 100 watts acesa. Equivale à mesma energia gasta. Um quilo de carne equivale a 15 mil litros de água doce limpa. A gente gasta isso tudo, né? 15 mil litros de água doce limpa. É o que gasta. Justamente aqui, ó. É o total, né? Aqui é o total que está relacionado com essa ilustração, ó. Desse total de água aqui, que a gente usa para produzir um quilo de carne, apenas 2% seria necessário para mim produzir um quilo de feijão. A gente já está conseguindo relacionar aqui, ó, esses dois campos. Um quilo de carne equivale a 250 quilômetros percorridos por um carro. Ó, 250 quilômetros percorridos por um carro. É o equivalente à emissão de gases de efeito estufa. Então, a quantidade de gases, a quantidade de emissão de gases do efeito estufa gerados na produção de um quilo de carne equivale à produção, à emissão de gases de um carro que percorre 250 quilômetros, tá certo? Então vamos agora para os nossos comandos. Vamos lá, tentar relacionar aqui os comandos. O que está dizendo aí? Com base no texto e na figura, analise as afirmações a seguir. Primeira, para a produção de um quilo de feijão são necessários cerca de 300 litros de água limpa. Opa! Olha aqui, ó. A gente viu o seguinte, deixa eu até frisar para vocês novamente. Aqui falava que para mim cozinhar, produzir um quilo de feijão,
para mim produzir 1 kg de feijão, eu vou precisar apenas de 2% do total de água empregada na produção de 1 kg de carne. E qual é esse total de água empregada na produção de 1 kg de carne? 15 mil litros. Então vamos lá. O que está me dizendo aqui o primeiro comando? Para a produção de 1 kg de feijão são necessários cerca de 300 litros de água limpa? Vamos lá. Para produzir 1 kg de feijão, eu vou gastar 2% do total de água limpa empregada na produção de 1 kg de carne, que é 15 mil. Então, eu vou calcular aqui 2% de 15 mil, né? E verificar se esse resultado vai dar 300 litros, ok? Vamos lá. 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100. Esse de quer dizer que é 1 vezes, repete, 15 mil. Eu posso cancelar esse zero com esse zero, eu posso cancelar esse zero com esse zero. Ficou 2 vezes 150, 300 sobre 1, que é igual a 300 litros. Então, realmente, para mim produzir 1 quilo de feijão, eu vou precisar de 2% da quantidade de água empregada na produção de 1 quilo de carne, que é essa, e 2% de 15 mil é 300. Então, o primeiro comando aí, ó, primeiro comando é verdade. Aí vamos lá. Segundo comando, 30 bilhões de animais consomem 15 mil litros de água limpa. Não, em nenhum momento, isso foi colocado na nossa questão, né? Aqui fala que nós criamos, né? nós somos aqui, ó, somos quase 7 bilhões de pessoas, né? Somos quase 7 bilhões de pessoas na Terra e criamos mais de 30 bilhões de animais. Só que essa quantidade aqui de 15 mil litros é a quantidade de água necessária para produzir 1 quilo de carne. E aqui está dizendo o seguinte, ó, 30 bilhões de animais consomem 15 mil litros de água limpa? Não, isso não é verdade. Isso aqui em nenhum momento foi dito na nossa questão. Então, xizinho. Vamos lá. Se um bovino gera 150 quilos de carne, para cada um desses animais, a emissão de gases do efeito estufa gira em torno de mais de 37 mil quilômetros percorridos por um carro. Vamos lá, então a gente tem que analisar o seguinte. O que é que dizia aqui na nossa questão? Dizia que para mim produzir a produção de 1 quilo de carne equivale, né, a emissão de gases na produção de 1 quilo de carne equivale a 250 quilômetros percorridos por um carro. Então vamos aplicar aqui uma regrinha de 3 para a gente analisar se esse comando 3 é verdadeiro. Então vamos lá. 1 quilo de carne ele vai proporcionar, né, a emissão de gases na produção de 1 quilo de carne equivale a 250 quilômetros percorridos por um carro. Se 1 quilo de carne gera emissão de gases equivale à emissão de gases proporcionados por um deslocamento de 250 quilômetros de um carro, então 150 quilos. A emissão de gases produzidas pela produção de 150 quilos de carne equivale à emissão, né, equivale a que distância percorrida por um carro. Nós vamos chamar de x. Então, regrainha de 3, 1 vezes x vai ficar x, que é igual a 150 vezes 200, 150 vezes 250. X é igual, multiplicando esses dois valores, eu vou ter 37.000
500 quilômetros. Então, o comando aí é verdadeiro. O comando aí é verdadeiro, né? A emissão de gases do efeito estufa produzido na produção de 150 kg de carne equivale, né, aos gases produzidos por um automóvel que percorre 37 mil, por um automóvel que percorre mais de 37 mil quilômetros. Então, o comando 3 aí, ele é verdadeiro. E o comando 4, para cada bilhão de pessoas, 1 milhão de quilômetros quadrados de florestas pode ser desmatada no mundo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele fala que 1 quilo de carne equivale a 10 mil metros quadrados de floresta desmatada. É a única informação que ele fala a respeito desse comando 4 aqui. É a única informação que ele coloca. Então, em nenhum momento foi colocada aí essa ideia de que para cada bilhão de pessoas, 1 milhão de quilômetros quadrados de floresta pode ser desmatado no mundo. Então, não é verdade. Então, a sentença verdadeira é a primeira e terceira alternativa correta, letra B.